Sabe aquela pergunta: o que transforma um príncipe num monstro? Pois é, na fantasia sombria que é Príncipe dos Espinhos, isso não é só uma pergunta, é a história inteira. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para tentar dissecar um dos protagonistas mais desafiadores da literatura, o jovem e bem brutal Príncipe Jorg Uncraft. E olha, para começar a entender esse cara, nada melhor do que as palavras dele mesmo, né? Essa frase já entrega de cara a natureza fria e autoconsciente dele. Ele não se vê como vítima de jeito nenhum. Ele se vê como uma consequência, sabe? Uma progressão quase inevitável, moldada pela dor. Vamos analisar isso mais de perto. As características que definiam o Jorge são, para dizer o mínimo, chocantes. Pensa só, um garoto de 13 anos liderando um bando de mercenários. Um mestre da manipulação, que usa a crueldade como se fosse uma ferramenta. E o combustível para tudo isso? Um passado que ele não consegue ou, quem sabe, nem quer esquecer. Ok, para a gente sacar a dimensão do que o Jorge se tornou, o primeiro passo é olhar para o que ele faz agora, no presente da história. Vamos começar por aí, pelo príncipe brutal e o líder impiedoso que ele é. 13. Vale a pena parar um pouco nesse número. Aos 13 anos, a maioria dos príncipes estaria aprendendo a lutar com espada de madeira, talvez umas danças de salão. O Jorgen Uncraft? Não. Ele estava assumindo o comando de assassinos, de gente casca-grossa a quem ele chamava de irmãos. É uma distância absurda entre a idade dele e a realidade que ele vive. E aí a gente volta para aquela pergunta central, a que move a história toda. Como é que um príncipe vira um predador? E veja bem, não é uma coisa lenta, uma loucura que vai crescendo aos poucos. É uma transformação forçada. Como que a nobreza dá lugar ao instinto de caça? A resposta, como a gente vai ver, está lá atrás, enterrada no passado dele. Exato. A chave para decifrar o Jorge de hoje está toda no passado. E por isso a gente precisa falar da coroa de espinhos. E não é uma coroa de verdade, claro. É uma metáfora para a ferida original, sabe? Aquela que nunca fechou e que acabou definindo tudo que ele é. E essa imagem aqui mostra perfeitamente essa fratura no personagem. De um lado, a gente tem o menino que ele deveria ter sido, né? Inocente, nobre e protegido no castelo. Do outro lado está o resultado da tragédia, vingativo, cruel e, no fundo, fundamentalmente quebrado. Então, o que causou essa fratura? Foi isso aqui, o catalisador de tudo, o momento que simplesmente estilhaçou o mundo do Jorge. Ele, ainda um menino, preso num arbusto de espinhos, sendo forçado a assistir ao assassinato da mãe e do irmão pequeno. Esse horror é o marco zero. Tudo começa ali. O interessante é que para o Jorge o trauma não é uma fraqueza a ser superada. É o contrário, vira a fonte do poder dele. A dor não o paralisa, ela o afia como uma lâmina. Ele transforma aquela memória horrível no combustível para sua vingança. Uma arma que ele usa com uma precisão que dá até medo. Então, depois de fugir do castelo, de deixar para trás um pai que não se importava, Jorge não encontra paz. Ele encontra outra coisa, uma nova família. Só que é uma família que é o espelho do mundo brutal que ele passou a conhecer. E é nesse ambiente que aquela arma é forjada de verdade. A Irmandade da Estrada. Os irmãos dele são ladrões, assassinos, a escória da sociedade. Mas, para o Jorge, eles foram os melhores professores que ele poderia ter. Foi com eles que ele aprendeu a sobreviver, a matar e, o mais importante, a comandar homens que só respeitam a força. É importante entender que o caminho do Jorge não é aleatório. Ele não está só vagando sem rumo. Pelo contrário, é uma campanha metódica. Cada passo, desde o básico de sobreviver até conquistar poder, é friamente calculado. E o objetivo final? Esse nunca mudou. Voltar ao castelo de Uncraft para acertar as contas. E isso levanta uma questão interessante, né? Essa capacidade do Jorge de canalizar a própria dor em uma força tão destruidora. Isso é um sinal de uma vontade de ferro? Ou é, na verdade, a maior prova de fraqueza dele? A prova de que ele é só um prisioneiro do próprio passado? E todo esse caminho, toda essa jornada de dor e planejamento leva a gente ao clímax da história, a volta do Jorge para casa. Mas olha, não tem nada de filho pródigo aqui. A volta dele é a última jogada num longo e sangrento jogo de xadrez. É o checkmate. A dinâmica aqui é clara e brutal. De um lado está o George. Ele quer o trono, sim, mas não é só pelo poder. É o ponto final da vingança. Do outro, seu pai, o rei Holanda, que, para o George, representa tudo que ele despreza, fraqueza, indiferença e o passado que ele precisa esmagar. E aqui não tem espaço para reconciliação. No mundo sombrio do Jorge,
Sentimentos como perdão são um luxo que não existe. O que importa é quem vai continuar de pé no final. A questão nunca foi curar as feridas, mas sim provar, de uma vez por todas, quem é o mais forte. E aí, quando a poeira senta e o sangue seca, o que sobra? Chegando ao final, a gente é obrigado a encarar o legado dessa dor toda e o verdadeiro peso que a memória tem. A jornada do George John Craft mexe com umas coisas bem profundas, né? Faz a gente pensar onde termina a justiça e onde começa a vingança, o quanto nosso passado realmente define nosso futuro. E se num mundo tão cruel, ter moralidade é uma virtude ou, na prática, um suicídio? E essa frase talvez seja o resumo perfeito do que move o Jorge. A vingança deu um propósito para ele, deu um norte quando ele estava completamente perdido. Só que enquanto ele caminhava nessa estrada, a vingança foi devorando, pedacinho por pedacinho, tudo que restava do garoto que ele um dia foi. E a gente encerra com a pergunta que fica no ar, sabe? Depois que o último inimigo cai, depois que o objetivo de uma vida inteira é alcançado, o que sobra? O que sobra de um homem que foi construído inteiramente sobre dor e desejo de retribuição? A resposta é tão sombria e complexa quanto o próprio príncipe.